paz. Quantos estão felizes por estar aqui? Você acredita que o Senhor Jesus separou você a dedo para estar aqui hoje? Deixa eu te falar, esse encontro ele marcou com você. Quero pedir bastante atenção, porque eu vou tentar ser bem direto em tudo que eu vou falar, para a gente conseguir absorver o máximo possível em menos tempo. Amém? Fica comigo aqui, presta bastante atenção para você não perder nada. Então, essa palavra a gente chama de a 11ª questão. Nela, nós vamos realizar um teste. Estão conseguindo ouvir bem o som? Tá bom? Amém. É que é esquisito esse retorno, fica parecendo que... Então, nós vamos fazer aqui um teste. Sabe, um teste onde o propósito é uma autoavaliação espiritual. E esse teste, ele é muito importante. Na verdade, todos nós enfrentamos testes durante a nossa vida. Talvez você possa concordar comigo que você já fez vários testes durante a sua vida, né? Todo mundo que estudou, pelo menos, aí fez. E algo interessante é que o nosso futuro, ele depende dos resultados dos testes. Todos os testes que você faz, ou quase todos, eles são de muita importância para ditar o resultado do seu futuro. Está piorando aí, ficou... Então, olha aqui algo interessante. Vamos entender a importância dos testes. É fato que alguns testes são muito importantes, porém, outros são banais. Há testes que não têm tanta necessidade. Porém, esse aqui é muito importante. E esse teste é um teste vital para a sua vida. É vital. Então, por isso, é muito importante que você preste atenção e que você seja muito sincero. Então, o teste em si, todos, são projetados para trazer uma verdade de quem nós somos. Para trazer uma opinião sincera, uma visão honesta acerca de nós mesmos. Sabe, tem uma diferença muito grande de quem nós somos e quem nós achamos que somos. Quase um trava-língua aqui. Olha só, quem tem cachorro aqui? Levanta a mão. Eu tenho um pouco. Tem uns 4, 5. Quando eu chego em casa, eu vou falar para você, se eu for me importar com a opinião dos cachorros, eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo. Porque eles ficam felizes na hora que eu chego. Eu não entendo o que eles falam. Mas se eu entender, achar que eles iam falar assim, você é o cara mais lindo do mundo, você é top, meu dono favorito. Só que eu posso me importar com a opinião do cachorro? De forma alguma. A visão que o cachorro tem de mim é quem de fato eu sou? De forma alguma. Só que a gente gosta de acreditar no cachorro. Na mãe da gente. A sua mãe já falou que você é feio? Nunca falou. Mas deixa eu falar então, você é feio. Estou brincando. Você entende que a visão verdadeira, nós precisamos ter coragem para encarar ela. Porque senão a gente fica com qualquer opinião. Com a opinião da mãe. Às vezes a mãe sabe, a mãe não é cega também não. Mas ela fala, eu amo tanto meu filho. Ele é lindo. Só que as pessoas tendem a pensar que são melhores do que são. Quem conhece alguém assim? Que acha que é bom de tudo. Meu Deus. E é ruim. Quem joga bola sabe. O cara acha que ele é o 10. Misericórdia. Sabe? O objetivo desse teste não é determinar o nível da sua inteligência acadêmica e nem dos seus talentos. É um teste espiritual que foi projetado para te ajudar a entender quem você é. Hoje, você vai ter essa concepção verdadeira de quem é você, qual situação você está, qual é o seu verdadeiro estado. Então, fique tranquilo, não vai ter nada acadêmico aqui para a gente poder saber sua inteligência. E as respostas também, pode ficar em paz, que ninguém vai ver. Outra coisa, ele é baseado em 11 questões, sendo que a 11ª é a mais importante. As 10 primeiras questões, elas são baseadas nos 10 mandamentos, onde nós vamos discorrer deles do último ao primeiro. Talvez a gente não vai falar os 10, um por um certinho, porque você vai ver aqui nos 5 primeiros ali, 6, você já vai conseguir entender bastante qual que é a sua situação. Sabe, o propósito dos 10 mandamentos é algo que não pode sair do nosso coração. Muitas pessoas entendem errado os 10 mandamentos. Acham que é uma cartilha. Eu já fui na casa de uma pessoa que ele tem na porta da geladeira os 10 mandamentos. E todo dia ele risca. Não sei se é o que ele consegue cumprir ou o que ele não consegue.
Como ele risca bastante, acho que é o que ele não consegue. Só que tem algo muito importante acerca dos 10 mandamentos. Eu vou falar com vocês rapidinho 7 fatos surpreendentes sobre os 10 mandamentos. Preste bem atenção. Estão conseguindo acompanhar? Estou falando rápido demais? Eu estou, né? Mas está dando para entender. Aleluia. Então, primeiro ponto. Eles são a base da nossa civilização. Não só da nossa, de várias civilizações, se não todas. E eles ensinam as pessoas sobre como conviver com Deus e com o próximo. Primeiro ponto importante dos 10 mandamentos. São a base da civilização e eles nos ensinam como conviver com Deus e com os outros. Segundo ponto importante. Eles são a base do sistema legal de todas as nações. Olha que coisa interessante. Os 10 mandamentos é a base de todo o sistema legal das nações. Isso aqui é interessante. Será que tem alguma credibilidade os 10 mandamentos? Eles são ensinados pelas maiores religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Outra coisa muito importante, essas são as 3 maiores religiões e elas são baseadas nos 10 mandamentos. Eles são ensinados por todas as denominações cristãs, católica, protestante, evangélica, também são ensinados todos os 10 mandamentos. Uma coisa muito interessante, eles existem há mais de 4.000 anos. Quem aqui tem mais de 80 anos? Levanta a mão não, irmão, fique em paz. Só 80. Agora, os 10 mandamentos existem há mais de 4.000 anos. Tem muita coisa banal que existe há muito menos tempo e a gente dá muito mais credibilidade do que os 10 mandamentos. Tem muita coisa aí que inventaram ontem. Não quero citar nada aqui, mas... E as pessoas já dão credibilidade. Enquanto que os 10 mandamentos, não. Mas todas as pessoas dão credibilidade para coisas que inventaram antes. Coisas que não têm base nenhuma. Então, será que os 10 mandamentos merecem alguma credibilidade? Outra coisa interessante, se até aqui você não entendeu a importância dos 10 mandamentos e a credibilidade que ele em si deve ter, agora você vai entender. Eles foram escritos por Deus, com um dedo de fogo. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus. Será que tem alguma importância? Sabe, em 2 tábuas de pedras, Deus escreveu os 10 mandamentos. Aí você vai falar, não, foi Moisés. Foi, porque ele quebrou o que Deus escreveu. Aí ele teve que reescrever 10. Só que o próprio Deus criou os 10 mandamentos. E aí? Será que tem alguma importância? Eu acho que tinha que ensinar nas escolas. Outra coisa interessante, eles influenciam tanto gerações modernas, como influenciaram as gerações passadas também. Até aqui consegui te convencer que tem alguma importância nos 10 mandamentos? Amém? Mas por que eles são tão importantes para tantas pessoas? Por quê? Qual que é o que faz ser tão importante? Primeiro ponto, eles revelam o cuidado de Deus. Veja, quando você olha para os 10 mandamentos, você vê o cuidado do pai. Não toque nisso. Quem tem filho sabe disso. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina essa tomada aqui. Você está vendo a criança com um grampinho de cabelo, indo lá enfiar na tomada. Você vai parar assim e falar, peraí, meu filho, preste atenção. Aqui dentro dessa tomada tem uma corrente alternada, que se você inserir um condutor metálico, você vai tomar um choque. Você vai falar isso? Não. Se você não for minha mãe, você vai falar, não mexe. Se você for minha mãe, você vai jogar um chinelo. Por quê? Porque a sua preocupação é com que ele não tome o choque. Ah, mas ele tem que entender o que... Não, você não tem essa preocupação. Mesma coisa que Deus. Nos 10 mandamentos, Ele está cuidando do homem. Ele quer te proteger de danos. Isso é muito importante você entender. Outra coisa interessante, eles revelam o caráter de Deus. Sabe por quê? Eles nos mostram que o verdadeiro Deus é um Deus amoroso, que tem bondade, santidade, justiça, e nos mostra a sabedoria de Deus. Percebe? Você vê nos 10 mandamentos que Deus é santo, Deus é justo, Deus é sábio e Ele é amor também. Por isso que revela o caráter de Deus nos 10 mandamentos. Outra coisa interessante, e essa é a terceira, eles revelam a condição do homem. E é nisso que nós vamos focar aqui hoje.
quando você olha para os 10 mandamentos de forma sincera e honesta, você consegue entender qual que é a sua posição, qual que é a sua condição. Então, por isso, se faz muito importante. Deus, Ele não quer que nós nos enganemos, mas o homem gosta de se enganar. O homem gosta. Vou dar um exemplo aqui. Quem já mexeu com o Telex Free? O homem gosta, ele chega a coça. Não, mas o povo está ganhando dinheiro, será? Percebe? Não estou falando mal de quem já mexeu, não. Minha família toda já tentou mexer com isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte: o homem por si só, ele não gosta de olhar para a verdade. Ele prefere uma mentirinha. Aí você vê todo o nosso sistema político, por que está desse jeito? Mas Deus, Ele não quer que eu e você nos enganamos. Por isso, os 10 mandamentos, eles trazem uma visão real, verdadeira. Qual que é a minha condição? Amém? Agora que a gente conseguiu dar uma repaginada em tudo isso aqui, entender melhor o que é os mandamentos, qual a sua importância, quem deu os mandamentos, nós vamos começar esse teste. Estão prontos para começar? Vixe. Estão prontos para começar? Vamos ver, agora vai estar mais pronto. Vocês estão prontos para começar o teste? Melhorou. Vamos ver se a animação vai continuar. 10º mandamento: não cobiçarás. O que é cobiçar? Desejar o que é do outro. Agora eu quero que você pense, desde o começo da sua trajetória, da sua vida, desde que você nasceu, você nunca quis o que era do outro? Nem uma vezinha, não precisa responder alto, não. Seja sincero com você, ninguém está vendo, só Deus. Só Deus. Você nunca quis o que não era seu, o que era de outra pessoa? Quando eu tinha 11, 12 anos, minha irmã ganhou um celular top. Aquele que abria, e aí quando ele fechava, a telinha ficava acesa. E tinha um jogo de golfe da Motorola. Pensa, top. Cobicei o celular da minha irmã. Nem muito, não foi pouco. Ela ia dormir, eu pegava para mexer. Só que isso aqui eu estou falando de um nível lá no comecinho. Só que a gente continua crescendo. E tudo vai crescendo junto. Será que você, do começo da sua vida até aqui, você nunca desejou o que era do outro? Nunca. Uma vezinha só já basta. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Na sua vida inteira. Nunca. E deixa eu te falar, mesmo que você não estava com a intenção de mentir, não, eu achei que ele era isso mesmo. Falso testemunho. Você falou primeiro que você nem sabia. E eu volto ao exemplo, quem teve irmão? Quando você ia e quebrava o copo da sua mãe? Quem quebrou o copo? É sempre o irmão. Nunca é a gente. Sabe, percebe que às vezes a gente acha até bonitinha a criança fazendo isso. Mas não tem nada de bonito. Sabe por que a criança faz isso? Porque ela já nasce no pecado. Nossa, agora eu peguei pesado. Perdão, Senhor Jesus. É Deus que está falando. Sabe uma coisa legal de você raciocinar? O seu filho, você precisa ensinar ele a fazer arte? Não. Mas para fazer as coisas certas, para dividir o brinquedinho dele, tem que ensinar? Se você dá um refrigerante para o seu filho e fala para ele dividir com o irmão dele, meu amigo, nenhum se contenta que não está igual isso aqui não. Não precisa ensinar. Mas na sua vida inteira você nunca disse falso testemunho acerca de ninguém? 8º mandamento: não furtarás. Nunca roubei. Nunca roubou banco, senão estava preso. Mas outra coisa, nunca roubou? Os irmãos que estão em todos os encontros de impacto já estão enjoados dessa história, vou contar de novo. Quem é da época que tinha uma borracha vermelha e azul? Um lado apagava lápis, o outro apagava caneta. Isso era um falso testemunho. Caí nesse falso testemunho. E eu falei, mãe, meu sonho é uma borracha que apaga caneta. Aí, mas você nem usa caneta ainda. Mas se eu usar, eu quero apagar. É Errorex? Falei, não, a borracha, mãe. Borracha não apaga caneta, menino. E eu não vi não na TV. A minha mãe não quis me dar a borracha.
Minha mãe não tinha condição de ficar comprando coisa a rodo para a gente. Ela tinha 4 filhos. E o que eu fiz? Tinha um amigo meu que tinha uma borracha dessa. Eu fiquei pensando, falei, ele só usa lápis. Se eu pegar só o lado que apaga a caneta, não vou estar fazendo nada errado. E catei. Detalhe, não apagava a caneta. E ainda eu roubei. Mas sabe, olhando a sua vida inteira, você nunca pegou o que era de outra pessoa? Nem uma vezinha? Uma roupa emprestada e não devolveu? O boné do seu amigo não devolveu? Nunca. Tem gente que até escova de dente eles pegam e não devolve. Será que a sua vida inteira você nunca fez isso? Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? 7º mandamento. Não adulterarás. Aí, aqui tem um ponto interessante. Você vai falar assim, eu nunca adulterei, porque ninguém nunca quis. Sabe o que a Bíblia fala? Se você olhar com pensamentos libidinosos para a mulher de alguém, você adulterou com ela. Se olhar, aí vamos ser sinceros, na nossa época atual que tem televisão, você nem sabe se essa pessoa é casada, você está olhando. Isso é pecado? Não, é adultério. E agora? Na sua vida inteira você nunca, nem uma vezinha? 6º mandamento. Não matarás. Esse aqui de boa. Volto a dizer, se você pensou, você odiou o seu irmão no seu coração, você matou ele. Aí eu volto à pergunta. Eu sempre uso o exemplo do irmão, porque eu tive mais de 4 irmãos, então para mim é mais fácil de assimilar. Quem aqui teve irmão? Levanta a mão, porque eu não estou decorando. Você nunca teve vontade de matar seu irmão? Quando eu era piazinho, meu irmão está aí? Tá tranquilo, já perdoei também. Ele está com uma pedra desse tamanho aqui na minha cabeça. E eu não estou exagerando, Bem aqui, amassou. Não fica olhando não, porque já consertou, tá? Amassou. E eu lembro que ele ficou doendo, não sei como que eu não morri, era o Senhor guardando minha vida. Ele tentou matar eu, mas no meu coração, eu matei meu irmão por um bom tempo. Não brincava mais com ele. Falei, ele tentou me assassinar. Mas será que você nunca teve essa postura no trânsito? O pastor contou um exemplo, eu não vou contar que eu nunca sei quem é a pessoa, vai que a pessoa está aqui. Que uma vez o irmão foi para ficar bravo no trânsito e viu quem? Pastor João. O irmão, engoliu seco. Quase matou o pastor, meu irmão. E é o pastor, não é eu. Será que você, quem dirige sabe, em Lucas do Rio Verde, tem uma coisa que não existe nos carros, seta. O que você faz quando a pessoa não usa? Mata no seu coração. Isso é pecado, isso é porque o homem é podre, é caído. Você, no seu coração, você só não mata de verdade para não ir preso. Só por isso. Ou será que eu estou falando alguma bobagem? Isso mostra o seu estado. E você vai entender, talvez você vai falar, mas são coisas muito simples. Não são. Porque a comparação não é com outro homem, a comparação é com Deus. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Esse aqui era legal, os pais estão aqui para responder por nós, né? Você nunca desonrou seu pai ou sua mãe? Nenhuma vez? Na sua vida inteira, você nunca gritou com o papai e com a mamãe? Na sua vida inteira, você nunca, nenhuma vez, deixou de honrar aqueles que te deram a vida? Nenhuma vezinha. Desobedeceu. Eu já cheguei até a falar que eu ia fugir de casa. E aí você vai crescendo, e as atitudes só pioram. E você, às vezes, você até quer ser bom, só que as atitudes só pioram. Então, na sua vida inteira, você nunca desonrou seu pai, a sua mãe? Para a gente não delongar muito,
Até aqui acho que você já errou algumas aí, né? Vamos para o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Aí esse aqui, talvez você vai falar assim, eu nasci crente. Se você não entendeu aqui, sabe quem é Deus na sua vida? Aquele que está em primeiro. Se em algum momento Deus perdeu o lugar de primeiro na sua vida, você teve outro Deus além dele. Se em algum momento o seu relacionamento se tornou mais importante que Deus, você teve outro Deus além dele. Em algum momento, você fala assim, tinha culto, eu ia para a igreja, mamãe queria que eu fosse para a igreja, mas eu quis ir jogar bola. O futebol se tornou seu Deus. Se você pensa mais em trabalhar do que de fato conhecer mais acerca de quem criou o mundo inteiro, o seu serviço é o seu Deus. Seu Deus é mamão. Será que na sua vida inteira nunca você tirou Deus do lugar dele? De primeiro? Nenhuma vez? Vamos avançar. Vamos ver qual foi o resultado desse teste e qual a consequência dele. Você tem sido sincero com você? Quando estava sendo engraçado, estava bom, agora parece que está pesando. Continua pensando aí comigo. Qual é a sua pontuação? Não responde. Responde aí dentro. Quantos mandamentos você sempre guardou? Nunca quebrou? É isso que é importante. Se você foi honesto com você mesmo, você tem que admitir, algum deles você quebrou. Se não todos eles. E eu usei exemplos aqui, lá de trás, só que se você for sincero, esse mês ainda você já quebrou todos eles. Sabe uma verdade? Nós pecamos contra Deus. Essa é uma verdade indiscutível. E pecar contra Deus tem consequências. Tem consequências. Porque você está diretamente atacando a Deus, você não percebe, mas é uma rebelião contra Ele. Deus te fez para ser a imagem e a semelhança dEle. Quando você não é, você ataca o Senhor. Primeira consequência, a morte espiritual. Como eu falei, você não precisa ensinar uma criança a obedecer, mas fazer coisa errada ela já nasce sabendo. Isso é a morte espiritual. O homem por si, ele já nasce morto. Por causa do pecado, nós nascemos com o nosso coração espiritualmente morto, sem relacionamento com Deus. Isso é morte espiritual, é uma consequência muito séria. Segunda consequência, morte física. O homem nunca conseguiu resolver o problema da morte física. Os cientistas tentam, criogenia, várias coisas para tentar resolver a morte física, mas não tem como. Por quê? É uma consequência do pecado do homem contra Deus. Nós vamos morrer um dia. A morte física vai te achar. Terceira consequência, a morte eterna. Depois da morte física, vem o julgamento. Viver eternamente, vida eterna, é viver para sempre na presença de Deus. Mas a morte eterna é estar para sempre separado de Deus no inferno. Essa é uma consequência do pecado. Talvez você vai estar falando, rapaz, estava até agora dando risada aqui, achei que ia ser engraçado. Não é engraçado, porque o seu pecado foi contra o Senhor, não é contra mim. As pessoas têm facilidade de entender o pecado contra as outras pessoas, mas não o pecado contra Deus. Só que quem diz o que é pecado é Deus. As pessoas entendem, matar é pecado, porque eu vou estar ferindo alguém. Roubar é pecado, porque eu estou roubando de alguém. Mas e o pecado que é contra o Senhor? Não, isso é relativo. Não é relativo. É pecado e tem consequência. E essa consequência tem que ser paga. Essa sentença tem que ser executada. E agora? Qual que é o veredito? Qual que é a verdade? Imagine que você está diante de um tribunal e o juiz está revisando o seu caso, o seu comportamento durante a sua vida inteira. Todas as palavras que você falou, todas as coisas que você fez e todos os seus pensamentos estão sendo projetados numa grande tela branca, diante de todo mundo. E você ali é horrorizado, enquanto o juiz veste uma toga preta, pega o seu martelo e então, em um alto estrondo, ele bate na cadeira e fala bem assim: réu, você é considerado culpado. Você é acusado e condenado à morte. Imagine isso. Aí tem algumas desculpas mais comuns.
agora em diante eu vou ser bom. Não adianta. Não adianta você prometer que você vai ser bom agora em diante. Imagina um assassino que matou uma criança e ele recebe a sentença. Adianta ele falar assim: de agora em diante eu não vou mais matar nenhuma criança? Não adianta. Então não adianta dar essa desculpa para Deus. Você é culpado. Segundo, eu fiz muito mais coisas boas do que ruins na minha vida. Será que adianta? Tem gente que acha que existe uma balança para pesar obras boas e obras ruins. Não existe. Tem gente que pensa, imagina, você sempre fez caridade, mas certa feita você resolve novamente fazer algo ruim e você mata alguém. Você acha que o juiz vai falar assim: não, ele matou uma pessoa, mas ele ajudou 100. É isso que vai acontecer? Vocês podem responder: é isso que vai acontecer? Não é isso. Então não adianta essa desculpa com o Senhor. Outra questão é: mas eu não sou tão ruim contra os outros. Isso a gente percebe quando alguém morre. O que é que a gente fala? Tanta gente ruim no mundo, por que ele que foi? O que você está fazendo é comparando com outras pessoas. Mas lembra o que eu falei? Não pode comparar com o cachorro, não. Você não pode fazer a comparação com a pior pessoa do mundo, não. A comparação é com Deus. Está entendendo por que isso aqui é tão sério? Porque a comparação é com Deus. Você e eu, você foi feito para ser a imagem e a semelhança de Deus. Então é isso que você tinha que ser. Então, logo, a comparação é com Ele. Então, não adianta você se comparar com o bandido. Se compare com o Senhor. E aí o que acontece? Sabe, você precisa encarar o fato. Sair da ficção. Lembra o que eu falei? A gente não gosta de dar de cara com a verdade. O homem gosta de se enganar. Mas hoje você não vai mais se enganar. Encare a verdade. Não pense que é possível você escapar dessa realidade. Você tem que enfrentar o fato, não uma ficção. Sua situação é terrível. Não importa os seus esforços, não importa se você se desculpa, justificar, em sua própria autodefesa, não importa. O veredito será sempre o mesmo: culpado. Culpado e culpado. Essa é a verdade. Este é o resultado do teste. Mas veja, eu tenho algo para te falar. Desde que você entenda a sua verdadeira condição, é de quem pecou contra o Senhor, e há condenação te esperando. Ao homem só é permitido viver uma vez, depois disso vem o julgamento. Então, a sua condição é de alguém que está condenado à morte. Você está condenado ao inferno. Mas eu quero falar algo ainda. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma luz de esperança. Como uma única vela acesa no fim de uma escuridão terrível. E essa luz, ela ainda se mostra dispersa ali na escuridão, mas ela aponta uma saída dessa cela de prisão, dessa condenação na qual você se encontra. E se você andar em direção a essa luz, ela vai se tornar mais luminosa, até que o seu poder seja deslumbrante. Mas que luz é essa? É a revelação de que, embora nós não podemos nos salvar, se a gente tiver a ajuda de uma pessoa, nós podemos ser salvos. Embora os mandamentos revelam os nossos pecados, eles também revelam um caminho para a salvação. Esse caminho é um homem perfeito, um homem divino, um Deus homem, um amigo. Mas, para que você encontre esse caminho, você não pode confiar nos seus próprios esforços para ser salvo. Você não pode se salvar. Você precisa pôr a sua confiança na obra do Filho de Deus. É o único jeito. Ele tem o poder para perdoar pecados e dar vida eterna. Sabe? Sua vida não pode ser mudada de fora para dentro. Ela precisa ser mudada de dentro para fora. Somente o próprio Filho de Deus pode te salvar. Preste bem atenção.
Deus é justo e é perfeito. E quando nós pecamos contra Ele, Ele precisa pagar o preço. Ele precisa vir e executar a sentença. Mas Deus é tão bom que Ele resolveu toda essa questão, se fazendo homem e sofrendo no meu e no seu lugar. Essa é a verdade, é o único motivo pelo qual nós estamos aqui, recebendo vocês, para que essa verdade seja espalhada. Sabe? Deus, Ele é justo, Ele é perfeito, e a justiça dele mais o seu pecado é igual salvação, ou é igual condenação. Justiça de Deus, pecado do homem, resultado, condenação. Mas se você coloca mais algo nessa soma aqui, justiça de Deus, pecado do homem, e a graça de Deus e o amor dele, o resultado é Jesus. Está conseguindo me entender? Deus, Ele é justo sim, só que Ele te amou tanto, que Ele preferiu entregar o Filho dele à própria morte, para poder salvar a mim e a você. Se você está aqui hoje assim como eu, você entende que você é incapaz de cumprir os mandamentos, se assim como eu você entende que você não consegue ser como o Senhor, se você entende que você foi feito para ser imagem e semelhança dele, mas você peca, você erra, você precisa aceitar a realidade. Só há um caminho. Tem como projetar para mim Mateus 10:32, por favor? Eu quero ler isso aqui com vocês. Mateus 10:32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus para nós. Todos que confessarem podem ser salvos. Mas nós não falamos ainda esse nome. Quem pode dizer Jesus? Diga Jesus. Você vai dizer mais uma vez como quem entende que esse é o nome da sua saída. Esse é o nome da sua salvação. Esse é o nome que tira toda essa condenação que estava sobre você. Você pode dizer Jesus. E a 11ª questão agora. Você quer aceitar o Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém aqui hoje quer responder essa questão de forma positiva? Se você responder sim a essa questão, não importa o que você respondeu em todas as outras, porque ao convidar o Senhor Jesus para entrar na sua vida, toda a sua condenação já foi paga. Não é que Deus está colocando nada debaixo do tapete, não. É que Ele teve que pagar o seu pecado em Jesus. E hoje você pode herdar a justiça dele. Quantos aqui querem aceitar o Senhor Jesus? Levante a mão. Você que entende que não tem jeito para você. Você que entende que já estava condenado. Você que entende que não tinha saída. Alguém consegue apagar as luzes para mim, rapidão, por favor? Você que percebeu que você pecou contra o Senhor. E que de fato, você merecia essa condenação. Mas você aceita que não pode se salvar e quer buscar essa salvação em Jesus. Quero te convidar a levantar sua mão. Todo mundo, só para a gente poder ver. Quantos entendem? Amém? Os servos podem acompanhar essas pessoas aqui. Amém? Quero te convidar a vir aqui na frente. Pode ficar todo mundo de pé. Pode soltar a música bem baixinho. Isso. Você que quer aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão. Pode vir para cá. Algum servo acompanhe, por favor, os irmãos. Mais alguém? Não perca essa oportunidade. Mais alguém? Não perca essa oportunidade. Levante a sua mão. Pode vir aqui, meu irmão. Corra em busca dessa salvação, que é Ele, que é Jesus. Oh, Espírito Santo. Mais alguém? Amém. Você está hoje tomando a melhor decisão da sua vida. Você está hoje deixando toda essa carga por enviar o seu filho para morrer em meu lugar. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, me lave com o seu sangue precioso. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor
ressuscitou dos mortos. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quero receber um novo coração, um novo começo. Hoje vou seguir todos os dias da minha vida ao seu lado. Obrigado, Espírito Santo. Faça morada em mim.